só para não ficar sem um pedaço da gravação, que aí fica sem sentido. Não está gravando. Ah, meu Deus, grava. Então, voltando aqui. Então, se vocês estiverem com essa edição, que é a edição da Martins Fontes, aí tem o texto do Ricardo Terra de apresentação, que vocês não precisam ler, eu só vou pegar alguns elementos da apresentação dele para explicar também o porquê que o curso começa, vamos dizer assim, com este texto, né? Porque os outros 2 textos que a gente leu, os outros 3, né, na verdade, eram textos metodológicos, né? Eram textos que falavam muito mais sobre a questão do método de leitura estrutural, do argumento, da filosofia, que é um pouco o que vocês estão fazendo, né, naquele exercício do Rousseau, tá? Pegando o texto do Rousseau, eu já li alguns, tá? Pegando o texto do Rousseau e desdobrando o texto do Rousseau no que o texto do Rousseau traz para nós. Então, é claro, é um fragmento do texto e eu queria apenas que vocês descrevessem como o argumento é construído. Então, de onde o Rousseau sai, quais são os exemplos ou as formulações de que ele se vale para chegar a uma conclusão que é uma conclusão parcial, evidentemente, porque o texto continua, então é só aquele parágrafo. Mas se a gente só tivesse aquele parágrafo, se esse fosse todo o texto que nós tivéssemos em mãos, e isso acontece muito na filosofia, porque muitos textos chegaram para nós aos pedaços, né, principalmente textos da antiguidade, isso é tudo que nós podemos ler, né? Se isso fosse tudo que nós tivéssemos em tela, tá? Então, é um pouco a questão do desdobramento interno da lógica do texto, que a gente aprendeu um pouco nas primeiras aulas. E nesse texto do Ricardo Terra, ele vai colocar a questão, esse problema que a gente vai tratar aqui no nosso curso, como um problema filosófico, da noção de história. E o Terra começa dizendo que existem 2 momentos que são considerados como inaugurais do ponto de vista do estudo desses elementos da história que podem ser pensados ou não filosoficamente, se eles podem ou não ser pensados filosoficamente. Em que sentido? Aquilo que eu estava falando um pouco antes, né? Você tem os elementos da contingência, o acaso, os afetos, aquilo que eu falei muito no vídeo, que a gente vai falar novamente, o homem no seu sentido antropológico, como pensava o século XVIII, antropológico, o que significa para o século XVIII? É o homem no seu tempo de vida, é o homem indivíduo, não é o homem humanidade, não é o homem a forma do homem, a essência do homem, é o homem no seu tempo, na sua vida, com os seus afetos, com o seu corpo. Esse é o homem da história, né? O homem da história, portanto, não é o homem do conhecimento, não é o homem em relação à sua essência, né? Então, esse homem que vive a contingência e que vive as regras da sua vida e que vive segundo aquilo que na Idade Média se comenta muito que a fortuna, né? A fortuna, ou o infortúnio, né? A fortuna, ela leva as pessoas para algumas coisas, e a história seria, então, esse elemento contingente. O Ricardo Terra diz que existem 2 momentos inaugurais, depende um pouco de como você entende a noção de história. O primeiro grande movimento inaugural da noção de história, tal como nós pensamos, é o livro do Santo Agostinho, A Cidade de Deus, em que Agostinho pensa essa história, que depois a gente vai chamar de história cristã, que é uma história que teve um começo num determinado momento, que está se desdobrando em direção a um final teleológico, né, no caso do Agostinho escatológico, né, o final que é, na verdade, a redenção, mas nesse meio tempo, a Cidade de Deus, ela vai passando, né, o livro da Cidade de Deus vai passando por esses momentos históricos até chegar a uma redenção. Então, a história ela tem não só um vetor, né, então ela vai para algum lugar, como ela tem também um sentido, né, que é um sentido que só se dá ao final, que é teleológico. Por mais que a gente não perceba esse sentido, né, quando a gente está vivendo, a gente não percebe o sentido da história em si mesmo. E o Ricardo Terra marca muito essa questão, né, o que eu disse para vocês, o Ricardo Terra é o estudioso da política kantiana, portanto, do Kant que trabalha com esse homem antropológico, não do Kant da teoria do conhecimento. Até o João ficou zoando agora, né, e vocês vão zoar também daqui a pouco. Ah, eu li Kant ontem, hoje, amanhã, tal. É porque ele é um autor que tem também desdobramentos muito vastos na sua obra, né? Então você tem o Kant da antropologia, que é esse que a gente está estudando, da política, que vai tratar da questão de história. Tem o Kant que vai tratar da questão da teoria do conhecimento. Tem o Kant que a gente vai tratar em estética. Tem o Kant da moral. Então ele teve uma obra muito complexa, tá? Então vocês vão ler realmente bastante
esse rapaz, o Kant. Mas na Cidade de Deus, né, não sei se vocês vão gostar ou não, mas assim, na Cidade de Deus, do Agostinho, também se inaugura uma outra coisa, o Ricardo Terra marca. Se inaugura o tempo tal como nós concebemos modernamente, que é o tempo como uma linha, né, que depois o Walter Benjamin vai falar, né, que é o tempo que corre no vazio homogêneo, né, assim, que como se fosse uma espécie de seta que é lançada para o seu final. Então, esse tempo que é uma linha, tanto que quando a gente vai desenhar o tempo, a representação que a gente faz do tempo, né, vocês viram isso em livro de história e tal, é uma linha, né, a linha temporal. Isso não era assim na antiguidade, os gregos, enfim, tal, eles pensam o tempo como cíclico. Então, o tempo, na verdade, é o tempo do eterno retorno. Então, o tempo não vai para lugar nenhum, ele simplesmente se repete. O tempo cristão é muito interessante, ele é um tempo que ele é infinito, tanto para o futuro quanto para o passado, tal como a gente desenha o tempo hoje em dia, né? Você tem o ano zero, e desse ano zero você corre infinitamente para o passado, tal como nós contamos o tempo, e infinitamente para o futuro, né? Que é como a gente ocidental conta o tempo. E esse desenho temporal teria sido inaugurado filosoficamente nesse modelo pela Cidade de Deus, o livro do Santo Agostinho, ou do Agostinho, para quem não quiser falar que ele é santo. A gente não vai tratar do Agostinho, mas esse livro vai aparecer citado pelo Adorno no texto Progresso. Que noção está implicada aí nesse tempo que tem um começo, né, enfim, que é Adão e Eva, no caso do Agostinho, enfim, da criação, e um fim. O que está implicado nesse tempo? Está implicado uma noção que não é agostiniana, que vai ser criada depois, que é a noção de progresso. Esse tempo, que não é o tempo grego, volto a dizer, o tempo grego é o tempo do eterno retorno. Então, se você está, para os gregos, assim, se você está no pior do momento possível da história, isso é bom, porque significa que não tem mais para onde ir, então o retorno trará uma nova época de bonança. Tá? Né? Eles não imaginam que você pode decair infinitamente, como, por exemplo, a gente vai ler no Rousseau, né? O Rousseau ele tem essa ideia de que a história humana é a história da desnaturação, então nós sempre vamos para o pior. O homem vai se desnaturando, assim, incomensurável, não tenho como parar essa desnaturação, então nós vamos nos desnaturando, é isso que vocês estão lendo naquele trechinho, nós vamos nos transformando daquele homem da natureza em cada vez mais um homem artificial, e essa desnaturação, né, esse afastamento desse momento inaugural, ele é próprio da história. Então a história para o Rousseau, ela tem um caminho, e é o caminho do inferno, né, do fim. E é muito interessante, porque na mesma época, vocês vão ter o Voltaire, né, e o Voltaire tem uma ideia ao contrário, ele acha que a história humana, ela é a história sempre do progresso, sempre vai se somando mais elementos, mais elementos, mais elementos, e nós vamos sempre subindo. Então é como se Voltaire e Rousseau, que são contemporâneos, um pensasse a história como uma espiral do progresso, o outro pensasse a história como uma espiral da desnaturação. Mas nos dois casos, nesse momento da história moderna, você já pensa a história como tendo um vetor, ela tem um sentido. Ela não é simplesmente um acaso, então não sei se é bom, se é ruim, se vai para o bem, se vai para o mal, né? Se ela tem algum tipo de razão interna. Então, esse modelo que pensa Agostinho como o primeiro que inaugura essa tradição, que pensa, portanto, a história tal como nós a concebemos filosoficamente, como uma história eminentemente cristã, tem um determinado caminho, tá? Que não é o caminho que o Ricardo Terra aponta, e também não é o que a gente vai tomar, que é pensar exatamente que a noção de progresso moderna e todas as noções de história posteriores, elas são, na verdade, uma simples laicização, ou seja, você tornou laico aquilo que era um tempo religioso, do tempo religioso. Então, todas as nossas ideias de progresso, a nossa ideia de que a história vai para o melhor, a noção cara ao Kant de emancipação, ela é simplesmente uma laicização, ou seja, uma espécie de retomada laica, retomada leiga, retomada não religiosa, de um tempo religioso, do tempo teleológico. Essa é uma leitura. A leitura que o Terra faz, que é também o que a gente vai fazer mais aqui, é de que há um outro ponto inaugural dessa noção de história, e esse ponto inaugural se dá no século XVIII com
os textos de Kant. Então, que Kant é um outro polo inaugural. E não Hegel, né? Porque vocês vão ver que o filósofo da história é o Hegel, né? Mas Kant já põe as questões hegelianas. E esse texto do Kant, Ideias de uma História Universal de um Ponto de Vista Cosmopolita, é um texto central nessa tradição, que vai pensar, portanto, se a história pode ser pensada como um elemento, como matéria filosófica. Né? Então, se a história que é contingente, que é a mistura dos afetos, né? O homem no seu aspecto mais afetivo, como vocês viram, acho que naquele PowerPoint meio esquisito, que ficou com um soluço, né? É porque o PowerPoint, gente, é o programa, tá? Eu não estou usando mais esse programa. Mas ele tem um tempo muito curto para falar. Então não dá nem tempo de ler o slide. Então vocês viram que fica corta, né? Então ficou um pouco esquisito, mas era um pouco para trazer para vocês essa questão do texto mais pontualmente e mais rente à estrutura do texto, né? Então você viu que ali eu cito os trechos do texto, tal. Então eu queria colocar um pouquinho mais no chão, vamos dizer assim, a gente colar um pouquinho mais no texto, o que é um pouco mais difícil nesse modo online, tá? Porque vocês vão depois saber, quem já fazia o curso algum tempo, quem está voltando para o curso, vai perceber um pouco essa mudança, né? É muito comum no curso mesmo, esse aqui não é o curso mesmo, né? Esse aqui, não, mas no curso presencial, que o professor lide muito com o texto, só que é um outro esquema, é um outro universo, né? De a gente ficar lendo o texto juntos, tal. E aqui também a gente vai fazer isso, mas tem uma certa limitação, eu acho que para começar, nós não estamos lidando, às vezes, com o mesmo texto. Eu tenho uma versão, vocês têm outra. Então, enfim, mas eu queria fazer esse PowerPoint exatamente para a gente colar um pouquinho mais no texto. Então, no PowerPoint, vocês viram que eu falo dessa questão dos afetos, né? O que é o homem afetivo? O homem afetivo, que é o homem da psicologia ou da antropologia, não é o homem da filosofia. Esse homem, claro, os afetos são um tema da filosofia, mas o homem dos afetos, ele é um homem que não é racional, né? Ele vai para todo lado, você sabe, não sabe por que ele faz as coisas. E do ponto de vista desses afetos, né? Enfim, eu não tenho uma lógica interna na história. Se eu pensar que a história é o jogo dos afetos, eu vou ter que encontrar um outro tipo de desenho para essa história. Então, nesse texto do Kant, que é o Ideia de uma História Universal de um Ponto de Vista Cosmopolita, ele vai pôr essas questões, então, bem classicamente, bem claramente, como problemas filosóficos. Depois desse texto, a gente vai ler, e na verdade a gente vai ler no modelo que vocês vão ler, né? Vocês vão fazer uma análise desse texto, vocês vão fazer uma análise de um outro texto do Kant que é central nessa tradição, que é a resposta à pergunta: o que é esclarecimento? Que provavelmente vocês já leram no ensino médio, ou talvez já conheçam. É um texto do Kant em que ele responde a uma enquete de uma revista sobre se viveríamos numa época já esclarecida, né? Se já viveríamos, e o que seria esse esclarecimento, Aufklärung, né? O que seria, portanto, essa emancipação racional do homem. E aí vocês vão ver como ele responde, que tem um pouco a ver, quer dizer, tem tudo a ver com esse texto também do Kant, que é sobre a história, sobre a questão da história do ponto de vista cosmopolita. Então, esse texto, como eu falei para vocês lá no livro, ele tem sim uma leitura histórica, óbvio, principalmente porque a gente está tratando de textos que são políticos. Ele tem uma localização histórica, e é óbvio que essa localização histórica, ela ajuda a leitura do texto, mas ela não é fundamental. E o que o Goldschmidt propõe, o que a gente também tenta fazer quando a gente está lendo um texto de filosofia, é fazer com que essa historicidade do texto ela seja lida por dentro. Então é como se a gente fosse jogar esses elementos para dentro do texto, entender, portanto, não como o texto é um efeito de um tempo histórico, mas talvez o contrário, como esse texto produziu elementos para esse tempo histórico. Então, esse texto foi escrito em 1784, portanto, antes, né, da Revolução Francesa, tal como aquele que a gente vai ler, resposta à pergunta: o que é esclarecimento? Então, são textos anteriores a isso que a gente tem como uma grande modificação, vamos dizer assim, histórica. Então, essa questão genética, ou seja, da gênese do texto, que não faz parte, portanto, da lógica interna do texto, ela não está no texto, vocês deveriam procurar esses elementos fora do texto. Diz, então, que esse texto é anterior à Revolução Francesa, portanto, anterior a esse momento de ruptura, vamos dizer assim, histórico, que faz um diferencial total daquilo que nós chamamos de renascimento,
E ele está sob forte influxo, esse texto, dos debates de Rousseau e Voltaire, né? Do Rousseau que a gente está lendo e do Voltaire, portanto, dos debates do iluminismo francês. O Kant era um leitor de Rousseau. E ele aconteceu durante o reinado do Frederico II na Prússia. Tá? O Kant, você sabe que a Alemanha só vai se constituir como um Estado-nação muito depois, lá já é um dos últimos estados a se unificados na Europa. Então, o Kant ele escreve em alemão, mas, enfim, ele é um prussiano, né, enfim. E ele governa a Prússia, o Frederico II, até 1786. Isso também é importante, porque a gente vai falar um pouco disso depois. Ou seja, esses elementos não estão no texto, mas estão no texto, como a gente vai perceber. E esse Frederico II, ele era um homem ilustrado, ele é um déspota esclarecido, tá? Então, embora ele seja um déspota, embora ele seja um homem que segura na mão, vamos dizer assim, todo o poder, ele era um homem esclarecido. Então, por isso que depois vocês vão ver também como Kant fala bem do Frederico, como ele diz que a época de Frederico é uma época luminosa, embora não seja o ponto final dessa história. Então, é um texto que, de um certo sentido, esse texto que ele está escrevendo, é um texto que tem um certo fundo, como vocês devem ter visto, otimista, né, que pensa exatamente como nós podemos pensar essas sociedades que vão para o melhor. Então, a questão central para o texto, como vocês viram no vídeo, então, se vocês quiserem ir cortando também, porque vocês já leram, né, como pensar de um ponto de vista filosófico, isto é, de um ponto de vista em que eu consiga estabelecer regras gerais, que eu consiga estabelecer pontos que não são contingentes, que não são do acaso, se é que podemos pensar a história segundo esse ponto de vista, e essa história universal. Portanto, se a história não é apenas um jogo da contingência, e, portanto, eu devo perceber na história apenas cada um dos momentos separados, e não fazer nenhum tipo de regra geral. Seria, portanto, uma espécie de narrativa, vamos dizer assim, desses elementos. O que o Kant pergunta é se eu posso fazer desta narrativa uma narrativa filosófica. Em que sentido? Se existe um curso regular da história, que ele diz. Ou seja, se existe algo nessa história, e isso vocês vão ver no Hegel também, que apesar da contingência, porque é óbvio que a contingência está na história, eu posso notar como sendo uma constante ou como sendo uma regra, né? Ou seja, uma regra que eu consigo explicitar. E aí eu cito, né, a história que se ocupa da narrativa dessas manifestações, por mais profundamente oculta que possam estar as suas causas, permite, todavia, esperar que, com a observância em suas linhas gerais do jogo da vontade humana, ela possa descobrir aí o curso regular e, dessa forma, se mostrar confuso e irregular nos sujeitos individuais e poderá ser reconhecida no conjunto da espécie como um desenvolvimento continuamente progressivo. Aqui, então, ele faz aquela distinção que é importantíssima e que vocês vão ver depois, eu vou estar sempre agora apontando para o texto que vocês vão ler. Como ele separa essas questões no outro texto, que é a resposta à pergunta, que é esclarecimento. Então, existem dois limites, dois usos da razão humana. Existe uma racionalidade humana que é a racionalidade pequena, a do indivíduo, a minha, a de vocês, a do homem no seu tempo, a do homem que vive o seu momento, a do próprio Kant. E existe uma racionalidade que é a racionalidade em grande, né, em grande angular, que é a racionalidade da espécie humana. Então, esse jogo que ele faz entre um tempo histórico e um tempo que é supra-histórico, mas que depende, evidentemente, desse tempo histórico, já está dado aqui. Então, existem dois elementos aqui para serem avaliados. A história comum das coisas comezinhas, né, do homem no seu tempo histórico, com as suas brigas, com as suas questões individuais, que não faz nenhum sentido, evidentemente, né? As pessoas brigam, as nações brigam, ele vai falar aqui muito das nações brigam, né? Então você tem as guerras entre nações, as guerras entre principados, as guerras de religião, só que todos esses elementos, eles fazem parte, vistos de um outro ponto de vista, que é o ponto de vista da grande história, de um curso regular. Nós vamos tentar ver se isso é verdade. Onde há uma linha progressiva, tá? Enfim. Então, se vocês pegarem, depois eu coloco para vocês lá um texto sobre os dois sentidos da história, o do Rousseau e o do Voltaire, tá? Vocês vão tentar conseguir perceber um pouco essa questão.
Voltaire pensa a história como progresso, Rousseau pensa a história como decadência, mas em ambos os casos a história tem um sentido, né? Ela tem um movimento, né? Ela tem um movimento que é regular, no certo sentido, né? Se o regular é para o pior ou o regular é para o melhor, e mais, esses dois autores, e o Kant também vai entrar nessa, percebem que há nesse progresso, no caso do Voltaire, ou desgraça, no caso de Rousseau, momentos em que a racionalidade humana consegue reverter ou a decadência ou atrapalhar o progresso. Então, não é que a racionalidade humana não tem esse poder de ação na história, mas ela está dentro dessa grande linha progressiva. Ou seja, há uma história do ponto de vista individual, como vai dizer Kant, a pequena história, a Hannah Arendt vai tratar dessa questão, ela diz que há dois palcos, né? Há um pequeno palco, que é o palco local, e há o grande palco, que é o palco da história, como se você visse a história em dois ângulos, por dois ângulos diferenciados. E há a perspectiva em grande angular, cosmopolita, que mais isso também, né? Por que a história é universal do ponto de vista cosmopolita? Porque não é a história vista do Brasil ou da Prússia, ou da França, né? Então, não é a França, a Prússia, o Brasil. É porque aí eu estou dentro dos afetos que são os afetos dos estados, ele vai falar um pouco disso, tá? Então, esses afetos que são localizados, né, e históricos, porque cada uma dessas localidades, né, o Brasil, a Alemanha, a França, se construiu historicamente de um determinado modo. E, portanto, todas as questões internas aos costumes desses lugares são históricas. E um limite contingente. Então, ele vê um pouco essa questão. Então, saindo do indivíduo e do Estado, ele vai ver a história universal, cosmopolita. Não só a, a, a história da espécie, mas também a história supranacional. Estou falando disso porque vocês viram lá, né, que me perguntaram um pouco essa questão do anacronismo. Então, eu já vou ficar lendo Kant, repetindo o que ele falou. Sim e não, gente. Esse texto ele é importantíssimo numa espécie de uma leitura que vai pensar alguns elementos daqui e deslocar para um outro lugar para se pensar o direito internacional pós-Segunda Guerra. Não é à toa que eu citei várias vezes aqui uma filósofa do pós-guerra, que é a Hannah Arendt. Por quê? O que acontece no pós-guerra? Que vocês viram que é o anacronismo controlado. No pós-guerra, no pós-Segunda Guerra, eu tenho várias nações que têm as suas constituições, e que inclusive são constituições que foram politicamente legitimadas, só que eu tenho que ter um tribunal que julga para além, porque senão eu não tenho como julgar o carrasco nazista. Não tenho como julgar porque ele estava dentro de um sistema. Então, o que eu vou dizer assim? Ah, não, cada um tem a sua Constituição. Então, se cria essa noção de um direito internacional. Quer dizer, se criam mecanismos, né, com a ONU, tal, que tem tudo a ver com o que o Kant está dizendo aqui. Né? Então, percebam como esses elementos de deslocamento, não é que eu pego o texto e obrigo o texto a falar de uma outra coisa. É claro que o Kant não sabe nada sobre fascismo, não sabe nada sobre a Segunda Guerra, seria, inclusive, errôneo colocar o Kant nesse lugar, mas esse texto põe questões que, deslocadas, como a Nicole Lorat faz, com a noção de democracia, deslocadas para um outro contexto com muito cuidado. É isso um pouco que a questão. Me perguntaram lá no Zap, né? Se é só a questão do Kratos, né? Que a Nicole recupera. Então, ela recupera, dentro da palavra, uma espécie de essência daquilo que é próprio à democracia ainda hoje, que é essa tensão entre as partes. É democrático exatamente porque nenhuma parte domina, porque não é arqué. E isso está na palavra, né? Então, pelo positivo ou pelo negativo. Então, ela encontra um pouco esse elemento, mas você tem que ser cuidadosamente, né? Da câmera dele? Acho que. Não sei, acho que é normal, né? Se vocês quiserem desligar a câmera, inclusive, esqueço sempre de perguntar, gente. Como a gente está gravando, vocês têm que. Se vocês não quiserem aparecer, né? Vocês podem desligar a câmera, mas, enfim, né? Também pode ligar porque eu me sinto falando com alguém, é legal. Então, essa questão então, dessa disposição, então você teria uma noção de privado individual, público humano. Né? Privado individual, constituição dos estados, nação. Público humano,
constituição de uma história universal. Então, esses elementos que estão dados no texto são dois polos que aparecem aqui, só que eles têm uma relação, não são duas histórias completamente separadas. Então, como curso meteorológico, sempre essa palavra eu engasguei lá e engasguei aqui de novo, da natureza, na sua regularidade, na sua irregularidade, demonstra uma regularidade quando vista de longe, né? Então, você vê a chuva, hoje eu não sei se vai chover ou não, mas se eu vir essa mesma estrutura de longe, eu vou perceber que, claro, vai chover porque está dentro dos ciclos, né, das chuvas, né? Então, nesse sentido, também a história pode ser pensada por um fio condutor. Essa é a questão que o Kant está colocando. Os homens, evidentemente, não são movidos apenas pela racionalidade. Eles são movidos também por instintos e a tolice, a infantilidade, a capricho, a maldade, né, que está implicada na natureza humana, né? Todo mundo fica assistindo o BBB para ver isso, né? Maldade, falsidade e tal. Mas isso está implicado na natureza humana. Então, nós não podemos esquecer que isso, portanto, está como constitutivo da história, né? E aí ele diz, como filósofo, escreve Kant, eu não posso pressupor nos homens e seus jogos os afetos, que é um tema comum à filosofia política, que vocês vão retomar muitas vezes com Hobbes, com Spinoza, a noção de que a política ela é o jogo dos afetos, né? Tomados em seu conjunto, nenhum propósito racional próprio nesses afetos. Eu não posso tomar os afetos como um propósito racional. Se eu ficar mergulhado no jogo dos afetos, para o Kant, tá? Porque há outros autores que pensam diferente. Para o Kant, se eu ficar mergulhado no jogo dos afetos, eu não saio desse nível contingente, porque são os afetos humanos que não me levam para lugar nenhum, quer dizer, me levam para briga, guerra, maldição, tal, mas nunca para essa estrutura, né, do progresso. É preciso pensar, portanto, e aí está o jogo do Kant, que há um propósito, se não dos homens individualmente, da natureza humana. Há um propósito da natureza que possibilita, portanto, pensar, se não o indivíduo, um plano geral da natureza, que põe em nós, que estabelece em nós esses afetos para construir um outro plano. Então, o que ele faz aqui, na verdade, é subsumir, vamos dizer assim, o tempo histórico do homem neste tempo maior, que é o tempo da humanidade, da espécie humana. Então, isso que parece para nós, quando a gente está mergulhado na contingência, como algo sem nenhum sentido, visto do ponto de vista da natureza humana, tem um sentido, tem um plano próprio. Então, é isso que a gente pode chamar também de teleológico. Em que sentido teleológico? Televisão, né? Televisão é visão à distância, né? Como é que chama? Acho que em alemão, ensino à distância é tele alguma coisa, é teleescola, acho. Então, esse prefixo significa à distância, né? Ao longe. Teleológico é aquilo que tem a sua lógica, o seu sentido final, ao fim do processo, né? Então, a teleologia, a outra palavra que eu usei aqui, que não é uma palavra que cabe aqui agora, porque ela é uma palavra do âmbito religioso, é escatológico, né? O que é escatológico é aquilo que tende ao final, aos fins, né? Ao fim da redenção, por exemplo. Então, a escatologia da religião. A religião, ela é escatológica nesse sentido, ela tende a um final, uma redenção ou uma queda, tá? Aqui não, ela é teleológica, ela tem um sentido ao final. E aí ele vai falar assim, essa primeira proposição, ele vai dizer que a natureza ela é teleológica, ou seja, ela possui fins não imediatos, mas fins que são determinados ao final. Esses fatos são determinados a um fim. Isso vai aparecer também no texto que vocês vão ler sobre o esclarecimento. Quando ele vai dizer, depois a gente vai ver esse texto com mais cuidado, é claro, mas ele vai dizer a resposta, nós vivemos numa época esclarecida? Ele diz sim e não, que é a resposta de filósofo, né? Filósofo sempre responde assim, sim e não, nós vivemos numa época de esclarecimento. Nós estamos em processo de esclarecimento, ou seja, o momento aqui agora que eu vivo é um elo numa cadeia maior que leva a um determinado fim. Esse fim é o propósito da natureza humana, que é esclarecer-se até o completo desse esclarecimento, que em Kant ele não vai tematizar filosoficamente como isso acontece. Depois a gente vai falar um pouquinho disso, como há uma espécie de
contraste, vamos dizer assim, do Kant da teoria do conhecimento com esse Kant político, porque o Kant da teoria do conhecimento não pensa a razão histórica como histórica, né? Ele pensa a razão humana como fixa. E aqui, do ponto de vista da história, essa racionalidade ela está imersa nesse movimento do progresso, da progressão. Isso não significa, tá, que essa progressão está dada. Isso é muito importante, porque dá essa impressão, então tá, já que é teleológico, eu vou sentar aqui e vou esperar, não é assim? Ah, eu vou esperar o progresso, vou ficar sentada aqui e as coisas vão vir. Não, elas não vão vir, elas podem ser travadas, elas podem ser colocadas de lado. Eu posso entravar o progresso, né? Eu posso criar um entrave. E ele diz isso. Épocas obscurantistas, ou o obscurantismo, e ele está falando do século que é brilhante, que é um século de iluminação, né? Que é como eles pensam, que é o século de Frederico II, ele pode sim ser entravado por um momento de obscurantismo. É o século do esclarecimento, a gente está no século do esclarecimento, esse daqui é o século do obscurecimento. Então, o que eles diriam do nosso século? Ou, enfim, né, o que Kant diria? Ele diria que nós podemos estar entrando no entrave, no momento de entrave, a esse processo de esclarecimento. Depois vocês vão ver como o texto do Adorno retorna exatamente essas coisas. O texto do Adorno, que é um texto dos anos 60, então já está falando de uma crítica, óbvio, isso aqui o Kant é o Kant iluminista, nem o Kant continua tão otimista, tá? Depois ele tem uma espécie de baque depois da Revolução Francesa, ele segue os processos da Revolução Francesa, e ele tem também um certo choque com, né, como dizia John Lennon, quando o sonho acabou, né? Ele tem também esse revés, ele escreve no final da vida um livro que chama Paz Perpétua, que é muito irônico em relação aos tratados internacionais, então ele tem, claro, esse elemento que é histórico na sua questão, mas aqui ele está num momento absolutamente otimista. Então ele está no momento que ele entende que, apesar de todas as questões, isso é muito interessante, depois a gente vai ver, logo em seguida ele mesmo, o próprio Kant, é acusado pelo sobrinho do Frederico, de estar doutrinando seus alunos na sala de aula. E aí depois a gente vai ver como ele responde. Né? Então, aqui ele está dizendo exatamente, aqui nós estamos num momento de esclarecimento, porque apesar de haver entraves que são históricos, que são constitucionais, há regras que depois a gente vai ter que rever, eu posso pensar livremente. Né? Então, ele tem essa liberdade de pensamento. Não enquanto ser privado, mas enquanto ser humano. Então, também, depois a gente vai ver bem essa questão. Então, ele vai dizer que a racionalidade, na segunda proposição, ela não se dá plenamente, portanto, no indivíduo. Isso também é interessante. Faz, portanto, da racionalidade individual uma racionalidade em grande, da espécie. Porque ele vai dizer assim, eu não tenho... Se eu vivesse 1000 anos, tipo Highlander, eu talvez conseguisse fazer em mim mesmo o processo de esclarecimento, né? Mas a gente não vive, a gente vive um momento definido, né? Ele vai dizer, a gente não vive a série indefinida de gerações. É isso, gente, vocês vão ver depois, que é um problema que Hegel vai jogar para dentro das questões da própria teoria do conhecimento. O como a racionalidade, ela vive a série das gerações e de como cada uma dessas gerações pensou, e como cada uma das gerações pensa, ou põe as suas questões, interfere, inclusive, no próprio desenvolvimento da racionalidade em relação a essas questões. Isso não está posto aqui pelo Kant, ele só coloca, vamos dizer assim, a bola na marca do pênalti, né? Mas ele não vai além disso. E aí ele continua, essas gerações transmitam umas às outras as suas luzes para finalmente conduzir em nossa espécie o germe da natureza àquele grau de desenvolvimento que é completamente adequado ao seu propósito. Então, a natureza, ela vai pondo uma geração atrás da outra para que cada uma das gerações ajude a iluminação da sua, da vindoura, né? Parênteses, tá, gente? Estou cheia de parênteses. A Hannah Arendt retoma isso aqui com uma coisa muito bonita, assim, porque uma das coisas que a gente perdeu, vamos dizer assim, na nossa dimensão da história, é essa dimensão do cuidado, porque como nós nos tornamos individualistas do ponto de vista dos afetos antropológicos de forma muito forte, às vezes nós não pensamos sequer na próxima geração.
né? Então, é um aqui e agora, né? A gente vive o aqui e agora, né? A gente vê muito isso. E eu não estou, sem fazer uma questão moral, mas é uma questão da nossa sociedade, né? Enfim, nós não pensamos, mas eu vou destruir o cerrado inteiro e não vai sobrar nada para os meus filhos. Sei lá, quando meus filhos vierem, a gente tem muito mais essa coisa assim, né? Viver a vida, né? Assim, né? Assim, eu tenho um cartão de crédito que paga todas as coisas e vou viver a minha vida, né? Aquilo que a vida é curta, todas essas tópicas que são tópicas do nosso momento. E a Hannah Arendt tenta recuperar um pouco essa dimensão kantiana de uma geração que cuida da próxima. Então, você pensa, portanto, em grande, tirando, inclusive, esse aspecto que aqui em Kant é um pouco teleológico, pensa a natureza como tendo um propósito, talvez para nós isso já não faça tanto sentido. A Hannah Arendt diz, olha, se a gente perde essa dimensão, o que a gente perde também, a dimensão do cuidar, né? Do cuidar das próximas gerações, do cuidar do mundo para as próximas gerações, né? Que a gente realmente perdeu do horizonte. A gente está vendo isso na pandemia, né? Assim, sem ser moralista, que eu não sou, a gente vive uma aqui agora, né? Então, tô com o saco cheio, vou sair, vou pra praia, né? E tipo, não vou falar a palavra que eu ia falar, que eu pensei e não falei. Ainda bem, estou ficando uma pessoa educada, não falo mais palavrão. Mas você toca, né? Isso aí que eu ia falar e não falei. E isso tá inscrito aqui, que o Kant O diz que a aula gravada não faz, né? o que a aula gravada não faz, né? Eu já não falo mais essas palavras, tal. E acho que entender essa dimensão, que é também uma dimensão da nossa historicidade, que para o Kant aqui é óbvio que uma geração cuida da outra, né? Na terceira proposição, ele diz que a natureza dotou o homem de razão e vontade para vencer as dificuldades e a autoestima, né? E essa vontade, portanto, que são os afetos, né? Poder disciplinar de aula, poder disciplinar de aula gravada é total, gente, porque o povo tá morrendo de medo. Eu não tenho muito medo, não, tá? Mas assim, aí, parênteses, tá, gente? Vocês vão ser professores também, né? É bom evitar, né? Algumas palavras de baixo calão, né? De baixo calão, né? Que a gente solta às vezes, né? Enfim. E eu sou. Quem me conhece sabe que eu tenho uma boca bem suja, né? Enfim, tento controlar aqui, né? Bom, então, voltando ao Kant, que não devia ter boca suja, porque devia ser um homem super refinado. O que permanece estranho, diz Kant, é que as gerações passadas pareçam cumprir suas penosas tarefas somente em nome das gerações vindouras, o que a gente já não vê mais. Preparando para estas um degrau a partir do qual possam elevar mais o edifício da natureza. E ele diz assim, por que as gerações fazem isso? Só pode ser porque a natureza dotou essas gerações, dotou a própria sensibilidade humana desse cuidado pelas próximas gerações, ou seja, desse projeto. Apesar da vontade humana, das vontades, né, dos nossos afetos, a gente pensa, vamos dizer assim, nas futuras gerações, na nossa continuidade, não individual, mas como espécie. Né? Então, ele põe essa questão, que eu acho que é uma questão muito atual. Então, por quê? Né? Ele pergunta, por que isso aconteceria? E por que isso não acontece hoje em dia? Então, é uma pergunta a se pôr, né? Por que eu não vou viver a minha felicidade plena nos meus afetos, no meu tempo histórico? Por que eu planto uma árvore sabendo que essa árvore só vai estar grande, dando frutos daqui a 20, 30 anos que eu já não vou mais estar aqui? Né? Então, é um pouco essa questão. Vocês vão, tá? Não estou querendo rogar praga, não. E aí ele vai para a quarta proposição, ele vai dizer assim, tá, mas claro, óbvio, então o homem é dotado desse amor pelas gerações, então como você explica os antagonismos sociais? Né? Como explicar historicamente, filosoficamente, que o homem tenha vivido praticamente em guerra desde que o mundo é mundo? Né? Enfim, os afetos, os afetos, como fala, o Spinoza fala em afetos alegres e afetos tristes, né? Mas os afetos tristes, o ódio, a ganância, e também a mesquinharia, né? O capricho, né? Quantas guerras, quantas desavenças não aconteceram por causa de caprichos, né? Esses afetos, diz Kant, que para nós aparecem como absolutamente sem sentido, são o motor da natureza humana. Porque está inscrito nesse projeto da natureza que esses afetos, eles vão produzir essa movimentação interna. Então, o que ele faz? Ele traz os afetos para dentro do jogo da natureza. Então, os afetos são próprios do homem, tá? E ele vai falar isso depois
na filosofia prática dele, que acho que o João conhece bem, né, que você estudou com o Cláudio, não foi? Na filosofia prática do Kant, vocês vão ver essa questão, assim, o homem erra. Tô virando especialista já em Kant. Pois é. O homem erra, o homem comete falhas, ele mente, porque ele é afetivo, porque ele é humano, porque o homem, enquanto ser racional, sabe que isso é errado. O homem, a vontade pura, a vontade puramente racional, ela é uma vontade só do bem, só do correto, só do racional. O problema é que a nossa vontade é uma vontade afetiva também, é uma vontade do corpo. A gente sabe que está errado, Kant diz isso, mesmo o maior fascínora, mesmo o pior fascínora, sabe que ele está errado, sabe que aquilo não pode ser universalizado, ele sabe que se ele mentir, ele vai produzir alguma coisa, embora muitas vezes a gente minta até por uma questão de cálculo, né? Ó, se eu não mentir aqui, né, se eu não fizer de conta que não sei, vai rolar um problema, vai rolar uma guerra. Mas você sabe que você está mentindo, então ele vai pôr, inclusive, essas questões. Então, do ponto de vista das sociedades históricas, esses afetos eles servem como motor histórico. E aí ele vai botar uma coisa muito interessante que vai aparecer na quinta proposição, que a natureza, se nós fôssemos pessoas que vivessem várias gerações e a nossa racionalidade pudesse se desdobrar no tempo, nós, claro, nos iluminaríamos individualmente. Mas isso também aconteceria se nós desdobrássemos totalmente as potencialidades da nossa razão. Como eu disse para você, para vocês, a nossa vontade racional, a nossa vontade do bem, do supremo bem, ela é sempre correta. Porque você põe na balança e racionalmente você percebe que, de outro modo, está errado. Isso é um elemento racional. Então, se nós aplicássemos a nossa razão à história, puramente, nós já desdobraríamos essa verdade de antemão. Acontece, diz Kant, que a razão pura e abstrata, ela precisa mergulhar na história. Ele diz, aquilo que nós sabemos racionalmente que é o melhor, a gente só vai efetivar realmente a partir de uma experiência bastante traumática e difícil. A gente sabe, né, racionalmente, quais são os elementos que constroem uma boa sociedade. Só que a gente acaba mergulhando essa racionalidade na história para que, a partir dos elementos da historicidade, isso que racionalmente a gente já sabia como ideal se torne efetivo. Então, ele vai dizer essa questão que a razão ela mergulha na história. Então, ela mergulha nos afetos. E aí ele fala aqui na quinta proposição que ele vai introduzir, então, a questão do direito a partir desses antagonismos mesmo, né? Então, após apresentar, então, a natureza humana como uma forma racional incompleta no indivíduo, mas completa na espécie, né? Por outro lado, ele fala desses afetos excludentes e mesmo egoístas, né? Então, ele fala que o homem é o insociável animal social, né? Então, que a gente está sempre brigando, a gente nunca consegue conviver em grupo, trabalhar em grupo é um saco, vocês sabem disso, eu mesmo eu detesto, enfim. Mas Kant tenta agora estabelecer esse plano maior teleológico e responsável pelo aprimoramento das formas associativas das sociedades humanas, uma após a outra. E aí ele vai dizer, o maior problema para a espécie humana, a cuja solução a natureza obriga, é alcançar uma sociedade civil que admitisse universalmente o direito. Então, é alcançar essa sociedade civil em que o direito é o mais próximo possível daquilo que seria a racionalidade. A garantia da liberdade e o antagonismo que ela gera é o motor dessa constituição social do aprimoramento. Então, é exatamente a liberdade de pensamento e esse antagonismo que ela gera que vai produzir esse elemento social aprimorado. E aí ele continua, como somente em sociedade e a rigor, naquelas que permite a máxima liberdade e, consequentemente, o antagonismo geral de seus membros e, portanto, a mais precisa determinação e o resguardo dos limites dessa liberdade, de modo a poder coexistir com a liberdade dos outros, como somente nela o mais alto propósito da natureza, ou seja, o desenvolvimento de todas as suas disposições a qualquer que a natureza quer que a humanidade
proporcione a si mesmo este propósito. Ou seja, é a partir exatamente dessa liberdade e dos antagonismos que essa liberdade gera, ou seja, desses afetos antagônicos, que a gente vai burilando essas sociedades em direção ao direito. Então, a partir dessa proposição, essa argumentação ela deixa de ser da natureza humana e ela se transforma numa argumentação política. Ela vai começar a pensar como se constroem as sociedades políticas, né? E aí ele vai falar agora do ponto de vista cosmopolítico, né? Então, assim, dessa visão política em grande, não mais da Constituição de cada um dos estados, mas sim da Constituição de uma espécie de acordo universal em relação ao melhor. Não só uma Constituição interna aos estados, então primeiro ele começa falando de como os estados podem se construir a partir da maior liberdade possível, e agora ele joga para fora. Vamos ver como os estados, um estado com o outro, e não mais um indivíduo, também podem construir uma ordem mais progressiva, o possível, né? Então, o movimento lógico do argumento que eu queria mostrar para vocês permite passar do plano do jogo individual afetivo, que é o plano da natureza, para o plano político. Vocês percebem que é por dentro do texto, que ele passa de uma coisa a outra. Então, ele passa de um plano para o outro, ele passa do plano do indivíduo para o plano da política, ou para o plano geral, por dentro dessa argumentação. E aí ele vai pensar, então, não mais o indivíduo e a espécie, mas ele passa da natureza à história. Agora ele vai pensar, então, como é a história, né? Então, saiu da natureza humana, dos afetos, dos antagonismos, das construções das sociedades historicamente em menores, né, em pequenas constituições, e agora ele vai para a grande Constituição, que é a Constituição da História Universal. Na sexta proposição, ele vai falar, então, dessa necessidade que nós temos de um senhor, né, de um governo. Ele, o homem, tem necessidade de um senhor que quebre a sua vontade particular, essa vontade excludente. O homem tem sempre vontade de excetuar-se, né? A gente está vendo aí, estou usando o exemplo da pandemia porque é fácil, tá? A gente pensa que todo mundo deveria ficar em casa, mas a gente mesmo sai, né? Então você tem essa tendência a excetuar-se a regra, embora você saiba que a regra é justa e correta. Isso é próprio do homem como indivíduo, dos afetos humanos, né? Por exemplo, eu minto para me safar de um problema, embora eu saiba que eu estou errada. Enfim, isso é humano e Kant vai tematizar essas questões do ponto de vista do humano. Então, é preciso uma espécie de acordo geral e um senhor que obrigue, portanto, o homem a obedecer a uma vontade universal, que valida, portanto, para além dos afetos, esses modos gerais. O chefe pode ser uma pessoa, pode ser um grupo, pode ser um parlamento, pode ser um reino. Ele não está falando aqui exatamente da forma de governo, ele está falando do como a constituição de um governo se dá como uma espécie de propósito natural, tá? Historicamente. E o aprimoramento histórico da Constituição Social se dá também desse modo, e ele vai dizer que ela seja aquela que será realizada por último, decorre disto que ela exige conceitos exatos da natureza de uma Constituição possível. A grande experiência adquirida através dos acontecimentos do mundo e, acima de tudo, uma boa vontade predisposta e aceitar a essa Constituição. Então, é preciso que o homem também esteja predisposto a aceitar essa Constituição. Vocês vão ver isso mais claramente, talvez de uma forma até mais irônica, no texto sobre esclarecimento, em que ele diz que é óbvio que você tem que obedecer, e você obedece regras que não necessariamente, com as quais você não necessariamente concorda. Eu acho que provavelmente ele teve, sim. Eu sei que ele é leitor de Rousseau, nesse sentido, né? Então, ele é leitor dos franceses, ele é leitor dessa teoria, dessa tradição francesa, vamos dizer assim, da filosofia política. Mas eu não saberia dizer exatamente qual a relação com o texto da servidão voluntária. Mas, por exemplo, vocês estão vendo aqui o reflexo do contrato social, né? Então, enfim, você abdica dos seus afetos por uma vontade maior, né? Porque você sabe que essa vontade maior, por um acordo, por um livre acordo, ela é melhor para todos, né? Então, e é um pouco essa questão que ele vai colocando aqui, né? Na sétima proposição, ele vai dizer que de que adianta, entretanto, de uma comunidade isolada que se organiza segundo a melhor maneira possível,
se essa comunidade isolada ela pode ser atacada por uma outra comunidade que não se organiza segundo o melhor possível, e você vai ter sempre uma espécie de antagonismo, né? Você cria uma sociedade perfeita, mas o antagonismo com outras sociedades, e no antagonismo com outras sociedades essa regra já não vale. Aí a ideia, então, do direito universal surge um pouco aqui, do particular para o geral, novamente. Essa estabilidade, entretanto, entre os antagonismos dos estados, e que também são os antagonismos dos indivíduos, é o que move o mundo para aprimorar, inclusive, as suas estratégias. Então, a guerra entre as várias sociedades faz que uma sociedade melhor, atritada a uma sociedade inferior, ou menos bem construída, gere uma outra sociedade que é mais aprimorada. A natureza, diz ele, se serviu novamente da incompatibilidade entre os homens, mesmo entre as grandes sociedades e corpos políticos dessa espécie de criatura, como um meio para encontrar no seu inevitável antagonismo um estado de tranquilidade e segurança. Ou seja, ele vai falar uma coisa muito estranha. Por meio das guerras, infelizmente, a racionalidade das devastações, das guerras, das epidemias, dos sacrifícios, a racionalidade, ela, tomando contato com o real, ela transforma o real. Porque eu tenho uma ideia, agora eu estou sendo bem hegeliana, tá? Eu tenho uma ideia abstrata, muitas vezes, do melhor. Só que esse melhor só vem a ser efetivo se ele se desbastar, se ele se desgastar, se ele se haver, vamos dizer assim, com o real. Portanto, a racionalidade mergulhada no problema das guerras, ela vai perceber de um modo muito mais radical quais são os elementos que devem ser conduzidos para um melhoramento da sociedade. Coisa que racionalmente eu já poderia ter posto, porque a razão ela é capaz de conceber abstratamente, mas não de efetivar historicamente. Então ele vai dizer que por meio das guerras, das instabilidades, a natureza ela impele o aperfeiçoamento das tentativas imperfeitas. As devastações conduzem, diz Kant, os estados àquilo que a razão poderia ter-lhes dito sem tão tristes experiências. A saber, sair do estado sem lei dos selvagens para entrar numa federação de nações em que todo estado pudesse esperar sua segurança e direito, não da própria força ou do próprio juízo legal, mas somente desta grande confederação de nações. Então, aquilo que a gente só percebe racionalmente, a gente só vai efetivar quando a racionalidade, que é esse instrumento da espécie humana, em um certo sentido, se atritar, não abstratamente, mas realmente com o real, quando ela for atualizada nesse sentido, quando ela desce, vamos dizer, ao real. Essa mediação, portanto, da racionalidade com o contingente, esse mergulho da racionalidade na história, tá? Então, a racionalidade ela precisa descer à história, que propõe, então, essa concretização desses elementos que a razão poderia construir sozinha, mas como um castelo no ar, como um castelo, como algo que nunca viria a se efetivar, porque primeiro os homens são afetivos, os homens se excetuam aquela regra que eles mesmos criam, né? Então, e por outro lado também, deste modo, nós vamos a seguir que o esclarecimento não é, então, o termo final de uma racionalidade individual, mas um processo cujo motor é a própria espécie humana. Então, o homem existe para ser esclarecido. A natureza humana colocou no homem essa tendência ao esclarecimento. A humanidade, portanto, e não o indivíduo, ela tem essa necessidade de mover-se em direção ao melhor. Muito embora eu não perceba, muito embora eu faça coisas que afetivamente me excluem do melhor, que o homem erre, que a Revolução Francesa, ele nem sabia, mas que depois ela decaia no terror. Depois ele vai falar disso também, porque, poxa, né, a Revolução Francesa, que a gente esperava tanto, né, decaiu numa espécie de antítese daquilo que se esperava, né, da grande paz universal e do grande esclarecimento e da deusa razão, enfim. Bom, e Kant então enumera as formas de se conceber a história e por fim pergunta, seria mesmo racional acertar a finalidade das exposições naturais em suas partes e, no entanto, a ausência da finalidade no todo? Se eu acabei de dizer que a natureza ela é toda organizada segundo regras, seria
não seria estranho pensar que no indivíduo há regras de construção da natureza, mas não para a espécie? Se de alguma forma há ordem em um organismo, né, nós somos organismos, né, nós somos amontoados de órgãos, e não apenas um aglomerado de funções, por que não na história? Por que não pensar também a história desse ponto de vista sistêmico, tá? Como nós pensamos os organismos individualmente. E aí a gente vai um pouco para essa questão de Rousseau, que vocês estão lendo, toda desnaturação seria sempre uma decadência, né? Todo o afastamento da natureza seria sempre uma decadência. Como vocês estão lendo no discurso sobre as letras e as artes, Rousseau entende que toda civilização, como guirlandas, se põe em cima de grilhões, né? Ele diz que são guirlandas que escondem grilhões, né? Então você cria vários elementos civilizatórios que, na verdade, só servem para mascarar que você está cada vez mais se escravizando por essa mesma desnaturação. Do que o Rousseau está falando? Está falando das artes e dos costumes do século dele, em que o homem, para sair na rua, tinha que pôr uma peruca enorme, tinha que usar uma roupa de tal modo. Então você vai criando tantos elementos em que o próprio homem, ele desaparece nessa civilidade que mascara, né, que serve de máscara ao que seria da própria natureza humana. Enfim, então ele entende toda a civilização como essa espécie de desnaturação. Mas Kant recupera do argumento da desnaturação um seguinte modelo. Somos civilizados até a saturação por toda espécie de boas maneiras e decoros sociais, mas ainda falta muito para nos considerarmos moralizados. Então, não é essa questão apenas de uma desnaturação. Nós temos que cuidar dessa desnaturação, mas há esse elemento moral, vamos dizer assim, esse elemento final, que não é a civilização em si, né? E na oitava proposição, a natureza tem um plano oculto, histórico, para a humanidade, e esse plano é a constituição do Estado. Né? Então, aí, já, enfim, o Estado, ou seja, a sociedade organizada. E a gente falou um pouco dessas questões, né, como ele vai falar, ele está falando dos déspotas esclarecidos, ele está falando do tempo dele, óbvio que ele está falando do tempo dele, mas percebam como toda a construção do texto, organicamente pensando o texto como um grande organismo, pensando o texto como uma forma em si mesma, o texto põe essas proposições e ele faz uma simulação, né, de uma espécie de tratado, né, que vai do indivíduo à natureza, da natureza à história. Então, como você tem uma construção nesse texto até chegar às conclusões que ele chega. Então, o Goldschmidt, o método do Goldschmidt, permite que a gente conheça, então, esses movimentos do texto, né? Então, que a gente perceba esses movimentos internos do texto, mesmo que a gente não tenha necessariamente os instrumentos históricos para localizar esse texto. E mais, é um pouco o que eu falo naquele PowerPoint. Se eu localizo esse texto no tempo de Frederico e faço com que esse texto seja simplesmente uma espécie de efeito do despotismo esclarecido da época dele, ele é um texto que, num certo sentido, envelhece, porque ele perde as potencialidades de falar para um outro tempo. Por exemplo, de falar dessa questão que eu coloco no final daquele slide, que é em relação à construção de um direito internacional. É claro, gente, que atualmente, né, no direito internacional, ninguém vai falar de um propósito da natureza, né, a gente não pensa mais desse modo como Kant pensava, que existe uma noção de esclarecimento. Aliás, a noção de esclarecimento, ela já foi criticada infinitamente, hoje em dia pelas feministas, mas antes pelo Adorno, dizendo que a racionalidade, ela degrada-se em razão instrumental, ela se instrumentaliza no caminho, que o esclarecimento, na verdade, é um erro. O Nietzsche vai fazer uma crítica, como a gente vai ler, inclusive numa noção muito mais de história, como quase uma história cíclica, né? A história que é a história dos grandes momentos, ela não é uma história homogênea, né? Não é uma história em que todas as partes e todos os momentos se equivalem. Aqui a gente está num outro modelo. É claro que tudo isso já foi posto em questão. Porém, essa ideia de que é preciso pensar para além das construções e dos antagonismos dos estados, que existe uma espécie de acordo internacional que se dá em relação não aos indivíduos ou às constituições ou às historicidades particulares, mas em relação à humanidade,
é o que foi colocado claramente ao final da Segunda Guerra, no século XX. Você tinha construções que eram estados que se construíam com constituições que eram votadas, que eram, portanto, legítimas, num certo ponto de vista. Você tinha uma espécie de, entre aspas, legitimidade dessas pessoas que obedeciam, né, uma constituição, né, aquela grande resposta, né, o argumento do que eu era simplesmente um dente na engrenagem, sim, numa engrenagem, eu não podia fazer nada, eu recebia ordens, tá, enfim, e aí você vai, então você, num certo sentido, desmobiliza qualquer tipo de condenação para além desses instrumentos históricos e internos, e se constrói, por outro lado, uma tentativa de pensar um direito internacional. Hoje em dia a gente vê essas várias organizações internacionais que tentam pensar para além desses antagonismos menores, né? Hoje em dia a ONU foi criada nesse sentido. Hoje em dia todas muito enfraquecidas, né? Mas a gente está vendo a Organização Mundial da Saúde, ela está funcionando desse jeito, né? Ela funciona nesse modelo kantiano, né? Então, para além das constituições de cada um dos países, né? Por exemplo, a gente tem a Anvisa, tal, são construções internas a cada país que se aprimoram com o tempo, tal. E existe um tribunal de última instância, que é a OMS, né? Isso, com base nas questões kantianas, essa noção de direito internacional, que se constrói, é claro que não só, né, não só, mas também, né, a partir desses elementos que Kant constrói. Então, o que eu quis dizer para vocês? Dá para a gente mover esse texto para outro lugar. O que foi feito, evidentemente, pelos leitores de Kant, né, que vão construir depois, é claro, para além de Kant, é claro que algumas coisas você muda de patamar, né, enfim, mas partindo desse elemento de pensar o que há na história que é passível de ser pensado como regra ou como filosófico, ou seja, se há, para além dessa contingência histórica, algum outro elemento, né, que é claro que hoje em dia, né, assim, eu não conheço muito bem questões de direito internacional, tem muita gente que estuda isso aqui, inclusive no departamento, né, Raquel, se é do direito, né, que estuda essas questões, né, como que se constrói, né, vamos dizer assim, no direito internacional, a partir desses elementos da filosofia política, esse outro modo de julgar, né, como que você consegue mover, vamos dizer assim, um outro patamar de julgamento, né, enfim. Com todas as críticas, evidentemente, que também esse modelo liberal instituído pelo Kant, liberal no sentido filosófico, tá? Também é problemático, né? Uma das questões que eu vou só colocar aqui, não concordo plenamente, também não saberia discutir plenamente, é exatamente quando ele fala dessas construções sociais que se aprimoram no antagonismo. Evidentemente isso, para nós, hoje em dia, tem um certo cheiro de colonialismo, né? Enfim, não estou falando nem que ele é colonialista, mas óbvio, né? É um desenho de que sociedades mais aprimoradas, que são mais bem construídas, elas vão aprimorar também as demais, né? Então a gente não está mais nesse tipo de pensamento, é claro, né? De que a sociedade selvagem, né? Enfim, mas então, claro, isso é uma crítica. Diga. Oi, hoje está funcionando o microfone. Boa noite para todo mundo. Eu acho que eu estou começando a sentir a dificuldade no método do Goldschmidt, porque é justamente isso, assim, você já tem uma certa crítica ao Kant, talvez, pela forma como ele é utilizado para se implementar determinadas questões, por exemplo, no direito. Em direito penal, por exemplo, ele está sendo utilizado muito para justificar, hoje em dia, uma aplicação de um direito penal do inimigo. Ele é a base filosófica disso. Então, talvez a dificuldade seria de excluir quem fez, ou como está sendo utilizado esse texto, talvez, né? Aí, talvez nem tanto o que ele escreveu. O que ele escreveu tá atende às demandas do tempo em que foi escrito, porém, depois, o que tem sido utilizado a partir do texto dele é que é o problemático. Talvez
não sei, ainda não estou conseguindo entender Então, essa ideia só do texto, né? Sem então, visualizar o fora. na filosofia, então é um pouco bem legal que você colocou assim, na filosofia, por exemplo, uma das coisas que a gente não faz, assim, enfim, metodologicamente, né, é chegar e dizer Kant, esse texto do Kant ele instituiu um modelo do direito internacional, tal, assim, antes de ler o texto. Para nós interessa o texto no texto. Então, como o texto se desdobra, mais ou menos como se eu dissesse, você não julga o texto antes, tá? Tanto por isso, vocês vão ler Kant de inúmeras formas, tá? Então, você não julga o que veio depois, tá? Ou se você julga o que veio depois, é nesse anacronismo muito controlado que tem que vir de dentro do texto. Tá? Então, a gente nunca, por exemplo, classifica um autor. Tá? Quer dizer, nunca, claro, tem gente que classifica, mas a primeira coisa que você faz é classificar o autor. Por exemplo, Rousseau era sei lá, um contratualista. Esse contratualismo ele tem que ser explicitado por dentro do texto. É um pouco a questão do Goldschmidt, né? Então, você não vai ser um juiz do texto do Kant, né? É claro que aqui eu quis mostrar para vocês que também, né, que é um pouco para mostrar a vida do texto, né, esse texto, óbvio, ele tem um desdobramento em si mesmo, que é o desdobramento lógico interno, que você vai ler estruturalmente, então você vai ler o argumento, e ele tem um deslocamento que tem que ser feito quando é bem feito, né, por dentro, pelos próprios argumentos, que vai poder responder algumas outras questões. Eu estava pensando mais aqui exatamente na Hannah Arendt, quando ela usa o Kant para desconstruir o uso que se faz de Kant para dizer que o indivíduo, na engrenagem do poder, ele não pode ser culpabilizado. A Hannah Arendt faz exatamente o contrário, ela diz, não ler em Kant exatamente o que ele fez, que é subsumir essa racionalidade privada a um elemento maior, que é a ordem pública, dessa razão pública. Então, ele faz exatamente o outro movimento. Agora, é claro, isso está interno ao texto, e, óbvio, os usos que se faz do texto são para além do texto, né? Kant não poderia nem saber os usos que ia se fazer no direito, né? E, claro, Mas, diga. oi. Não, é porque, E, assim, Ana Arendt, será que ela também não teve uma leitura meio, assim, crítica, tá? Longe de mim querer ser presunçoso nem nada. Porque, por exemplo, quando ele escreve sobre o contrato social, o Kant, ele dá poderes àquela sociedade organizada de se livrar daquela pessoa que a sociedade enxergue como sendo uma ameaça àquela organização, né? Então, dá poderes ao que ele está entendendo de Estado de fazer, sim, o que Eichmann fez. Não seria assim... não, porque, na verdade, quando a bandeira da ilegalidade levanta, né? Isso é Hannah Arendt, estou citando, assim, o homem como ser moral, ele não consegue, ele não conseguiria dar assertiva a esse tipo de relação, segundo Kant, da moral. Agora, é claro, assim, muita gente lê no Resposta à Pergunta o que é esclarecimento, uma espécie de conservadorismo. Assim, ele diz, não, uma revolução não adianta, né? Você tem que mover a sociedade por dentro, e é a razão privada que tem que obedecer, ele diz isso, né? Pense o que você quiser, mas obedeça, né? Obedeça ao déspota esclarecido, tal. Então tem um pouco essa relação, claro, né? Mas isso construído dentro do texto, assim, né? Eu acho que quando você desloca isso para uma outra questão, quando você desloca para uma outra leitura, aí eu acho que, na verdade, é uma leitura anacrônica, assim, no meu ver. Por quê? Porque você pega elementos que, na época de Kant, eram outros, né? Enfim, eles pensavam de outro modo. Se você pegar as coisas que Kant escreve sobre... Ele tem vários textos da antropologia, né? Que ele vai tentar pensar por que existem tantas raças no mundo. Você pega aquilo, enfim... primeiro que não é... Hoje em dia a gente sabe que aquilo não tem nada a ver, né? Né? E pode ser considerado racista, como eu disse, pode ser considerado colonialista, mas o que a gente está fazendo agora? Um elemento anacrônico, porque você está deslocando algo para o nosso tempo que não está no texto exatamente, né? Está no tempo de Kant, né? Ele não poderia também conceber, por exemplo, ele fala no texto do Resposta à Pergunta que é esclarecimento, do belo sexo, que é o gado doméstico, né?
claro, os feministas não ficam felizes, mas assim, eu acho que a questão que a gente tem que pensar é o quanto do feminismo atual não tem a ver também com esse desdobramento do texto dele, enfim, claro, sem querer justificar o autor, a gente não faz isso, né? E a grande diferença, eu acho que da leitura que se faz, e eu não estou dizendo que uma leitura é certa e a outra leitura é errada, né? Da leitura que se faz na história, no direito, nas outras áreas, é que a nossa leitura, ela é uma leitura rente ao texto. Então, é como se, assim, na nossa questão, o que interessa é a estrutura do texto, né? Então, é a estrutura do Kant, então você vai explicitar o que é o conceito do Kant, você vai tentar entender como ele entendeu, e como isso se move por dentro, que é a questão da estrutura textual. É claro que, e é isso que eu estava querendo mostrar para vocês, que isso não significa que a filosofia é simplesmente uma espécie de arqueologia da argumentação, né? Uma espécie de estrutura fixa, não é isso. Mas é o modo como se trabalha. Se vocês pegarem os textos de pós-graduação, vocês vão ver, muito comumente se trabalha com um autor ou um texto, né? Então você vai para dentro desse texto e, claro, não estou dizendo que as pessoas não vão procurar também estruturas históricas, existe filosofia do direito internacional, existem todas essas áreas, mas na área de história da filosofia, é mais isso que se faz, né? Então, você vai explicitar como Kant constrói a noção de eu no texto da Crítica da Razão Pura. É claro que essa noção de eu, ela tem todo um desdobramento histórico depois, né? Como ela foi usada e tal. Só que, para nós, primeiro interessa como que o Kant constrói, sem julgar se isso é bom, se é ruim e tal, julgando os limites, mas os limites internos. Eu acho que tem muita coisa aqui no limite interno desse texto que dá para ser julgado, como argumentação mesmo. Do jogo do argumento, diga. É interessante também, né, desculpa te interromper, mas fazer essa avaliação de Kant, essa interpretação dentro do próprio Kant, né? Porque essa parte do Estado fica muito mais explicado na terceira seção da Metafísica dos Costumes, quando ele fala sobre aquela nação moral e tudo. Então, às vezes, é importante também interpretar essa proposição a partir desse sentido, porque ele escreve essa história universal antes da fundamentação da metafísica dos costumes. E que, inclusive, nessa última leitura que eu fiz, eu peguei os trechos que são introdutórios a essa fundamentação, né? Então, se eu puder fazer uma sugestão aos calouros, de que faça uma interpretação de Kant dentro de Kant, porque ele escreve seguindo uma ordem muito explicada e muito cronológica. Então, às vezes, lógica, né? Ele é muito lógico e como ele é Kant, então ele é muito bem organizado. Então, igual todo kantiano muito sistemático. Então, é importante fazer uma interpretação dentro dos próprios textos dele, ou de comentadores dele, não fazer de uma análise histórica, fora do contexto real de onde ele vivia, porque é meio complexo. Na verdade, assim, estou falando um pouco do método, do como a gente trabalha na filosofia, tá? Às vezes, e isso não estou dizendo que não gera uma cegueira, mas às vezes você trabalha com um único texto, inclusive, né? Que é aquilo que o João falou de trazer um outro texto. Vocês vão ver, às vezes, gente que trabalha, autores, comentadores que trabalham com um texto do autor. Então, é o que o Goldschmidt diz, né? Num certo sentido, né? O que o Kant diz nesse texto, porque este texto constrói a sua verdade. Né? Então, internamente, né? E, claro, eu já falei para vocês dos limites, né? O João acabou de falar de um outro limite. Óbvio que existem limites nesse método, mas é um pouco o que faz o especialista em filosofia. O especialista em filosofia, ele trabalha muito nesse rente ao chão mesmo. Então, é uma caixa de ferramentas de leitura, no fundo, a filosofia, né? Então, você vai desdobrar esse argumento e, claro, gente, quando vocês forem fazer a pesquisa de vocês no futuro, mestrado, doutorado e tal, há inúmeras áreas da filosofia, inclusive áreas que permitem que você trabalhe o autor num outro âmbito. Agora, do ponto de vista do que a gente chama de história da filosofia, a gente cola no texto, né? Vocês vão ouvir isso de vários professores, volta ao texto, porque aqui, claro, eu trouxe vários exemplos da pandemia,
assim, enfim, para ilustrar mesmo, mas assim, colhe o texto, cola no texto, então um pouco assim, fique próximo ao texto, né? Fique próximo ao texto, porque é um pouco como nós trabalhamos, assim, não queria nem dizer que um modo é certo, outro modo é errado, mas esse é o modo próprio ao trabalho do filósofo, né? Que é uma reconstrução da argumentação, na argumentação. É por isso que até hoje a gente tem especialista em Aristóteles. É claro que eles sabem que muito da física de Aristóteles já não foi movida para vários outros lugares, mas você desdobra ali o argumento. E nesse desdobrar colado ao texto é que você percebe, às vezes, no autor, alguma coisa que ninguém percebeu. Que é um pouco o que faz o autor ser, às vezes, reapropriado, ou pela Hannah Arendt, ou o Kant foi reapropriado por várias vertentes, né? Enfim. O próprio Hegel, que a gente vai ver em seguida, num certo sentido, e embora ele faça uma crítica, né, ele é um leitor de Kant, né? E ele é um leitor atento de onde o espaço kantiano falha, o espaço argumentativo kantiano falha. Uma das falhas que eu acho que o Hegel vai mostrar é exatamente essa racionalidade que é e não é, histórica, né? Que é e não é desdobrada historicamente, que é um problema filosófico, porque está dentro do texto, né? Ele vai dizer, não, a racionalidade no indivíduo, ela não se completa, ela se completa no tempo, né? No tempo da espécie, falando como Kant. Então tá, o próximo passo é pensar que a própria filosofia é esse movimento, né? E ela é um movimento histórico. E é isso que vai aparecer depois naquele texto do Hegel que a gente vai ler. Tá? Agora, claro, e assim, esse é o modo como nós trabalhamos, tá? Assim, eu vejo outros modos de trabalhar com filosofia, que vem de outras áreas, que junta vários autores, que faz uma coisa mais... tem uma outra função, que faz mais um panorama, que fala, ó, de Kant você foi para isso, que é na verdade, falando como Descartes, né, assim, é colocar mais respostas do que a pergunta, né? Então, a pergunta do texto é tal e você responde tal. É claro que volto a dizer, numa visão mais, esse curso é um curso de introdução, numa visão mais de pós-graduação, é óbvio que é outra coisa, né? Vocês vão ver outros modos de lidar com os filósofos, inclusive com mais liberdade, inclusive aquilo que todo mundo vai falar para vocês, que todo bom filósofo é um péssimo historiador da filosofia, porque ele lê no filósofo que ele quer. Vocês vão ouvir essas coisas, mas, num certo sentido, o nosso trabalho é muito rente ao texto, né? Então, primeiro, antes de tudo, vamos dizer assim, se a gente pode colocar como a primeira premissa da leitura filosófica, é ler o argumento do texto no próprio texto, é desdobrar o argumento do texto. Tanto que o nosso exercício próximo, que é a leitura do resposta à pergunta, que é esclarecimento, é desdobrar o argumento daquele texto, o argumento do texto, sem o que a gente sabe depois do texto também, né? Ou antes do texto. Então, é o próprio movimento interno do texto. E se há uma falha, como diz o Goldschmidt, essa falha ela é do texto, ela é do argumento, ela não é do tempo histórico, ou do homem, isso que é também do homem Kant, né, do homem que a gente sabe, enfim, que tinha interesse pela Revolução Francesa, que lia Rousseau, tal, isso tem que estar dentro do texto, tá? Isso tem, costurado por dentro do texto, é um pouco a ideia do Goldschmidt, que eu quis trazer para vocês também, comparado a Nicole Luhmann, que não é um texto clássico de filosofia, exatamente para mostrar essa questão, né? Uma Nicole, sendo uma historiadora da Grécia Antiga, e próxima à filosofia, porque ela foi orientada foi aluna do Vernana, ela percebe que a filosofia ela precisa desse movimento de um anacronismo metodológico, mas você sabe que você está cometendo anacronismo. Vocês vão depois, é que eu não vou fazer aqui um anacronismo, mas depois do tempo, vocês, principalmente um autor que vocês conhecem muito, quando alguém faz uma pergunta, uma questão muito nada a ver, você consegue entender que você está colocando ali um problema que primeiro que você não entendeu exatamente, assim, né, o crítico vai dizer, você não entendeu exatamente qual é a problemática desse autor. Então, vocês vão ver, depois, assim, cada um defende o seu autor, tá? Vocês vão ver, falar de Kant com Han, falar de Hegel com Eric e tal, eles se tornam um pouco quase que movidos por esses autores. Não são os meus autores, realmente eu não sou kantiana, de conhecimento
profundo de Kant, nada disso, mas assim, vocês vão ver que eles falam assim, não, olha, porque historicamente, isso que o João falou mesmo, tem o texto tal, isso não significa que não haja usos para esses autores, é um pouco essa questão, sabe, que a gente tem que colocar, e esses usos não são nem melhores nem piores, tá? Enfim, eu sou mais próxima aos usos que se faz na história, porque, num certo sentido, eu vim um pouco da área de história também, né? Fiz história da arte, então, que é um movimento da história. Então, eu consigo perceber na história. Agora, óbvio, a gente tem vários alunos e professores que têm interface com o direito, é também um outro modo de ler, é um outro método também. A gente tem vários professores aqui que são formados em direito, trabalham com essa questão do direito. Só que na filosofia tem um modelo, né? A gente tem uma professora, por exemplo, que trabalha muito próximo às relações internacionais. Obviamente, ela leria esse texto de um outro modo, né? Mas quando ela estivesse fazendo essa interface com essa outra área. Então, um pouco a especificidade do nosso argumento desse modelo é essa. E qual é a vantagem disso? Mas que vantagem tem essa? É que você deixa de pensar a filosofia como mera erudição, porque eu posso chegar aqui num curso de História da Filosofia e ficar falando um monte de nomes, um monte de obras, dando resumo dessas obras, e são várias obras, enfim, tal, e aí você fica aquela coisa assim de um quadro panorâmico de um monte de obras. Isso, o Goldschmidt diz, isso não é História da Filosofia, porque você vai saber dessas obras, você vai saber o resumo dessas obras, como essas obras se relacionam umas com as outras, tal, mas tudo de fora, né? Então, as obras mesmo você nem precisa ler, às vezes. E em algumas áreas, eu acho que isso é tranquilo. A gente, por exemplo, não lê alguns autores também de história, a gente, né, não se aprofunda, né? Não lê, não se aprofunda. E o que o Goldschmidt diria, ou que nós podemos dizer, o próprio Hegel vai dizer, é que essa história que põe uma obra do lado da outra, e um autor do lado do outro, um seguido do outro, e o que eles geraram, os efeitos tal, é a história é um campo de mortos, porque todos eles, evidentemente, têm os seus limites históricos. Quando você entra no texto, você desdobra desse texto alguma outra coisa. Ou não também, eu não vou dizer que tem alguns textos que morreram, né? É um pouco o que a gente estava falando, acho que não era aqui, né? Acho que era em estética. Acho que foi aqui mesmo, né? Que o Sartre diz que não existe, não sei se eu concordo também, que não existe filosofia fascista, porque assim que você for construir um argumento, esse argumento não se sustenta pelo seu desenho interno, né, pela sua própria construção interna. Eu não sei se funciona, tá? Mas um pouco essa ideia, né, de que é a argumentação que produz essa verdade, enfim, que produz esse movimento interno do próprio conceito, se a gente quiser dizer desse modo. Agora, claro, né, os autores têm sua temporalidade, teve suas descendências, e há os usos que a gente vai fazer deles. Esses usos são para o futuro, tá? Enfim, são futuros, desde que a gente aprenda, num certo sentido, aprenda assim, não que eu acho que, não que a gente não saiba, mas a respeitar um pouco o tempo do texto, sabe? Assim, que eu acho que é importante, respeitar o tempo dos textos, respeitar a argumentação do texto. A gente descobre, mesmo em textos que a gente achava que não eram, que a gente já sabia o que eles diziam, outras coisas, às vezes não, né? É um modo de leitura, mas não é o único, tá? Volto a dizer, e eu já falei para vocês que esse modo é muito problemático. Agora, ele permite, por exemplo, que você pegue um texto separado de toda a história, porque senão assim, então eu tenho que começar no primeiro texto de história da filosofia e ir lendo um atrás do outro. Permite que eu pegue um texto de Heidegger, por exemplo, e leia, e compreenda filosoficamente o desenvolvimento do argumento. É claro que quanto mais conhecimento eu tenho, melhor eu leio, óbvio. Mas eu consigo entrar em qualquer lugar da filosofia, né? Como se eu entrasse num rio, num certo sentido. Então é um pouco o interesse, né, que eu acho que tem nesse tipo de leitura, né, que é uma leitura eminentemente filosófica, né? Eu trato a obra como antes de tudo, uma argumentação filosófica. Mas, assim, não estou querendo dizer, eu acho que nos vídeos, às vezes, eu acho que, vendo depois, né, às vezes parece que eu estou querendo sobrepor a filosofia e a história. Não, eu acho a argumentação da história muito rica, e às vezes eu prefiro ler historiadores a ler filósofos, assim,
do ponto de vista do que move o meu pensamento. Tá? Vocês teriam alguma questão? Porque começou uma barulheira aqui agora, né? Vocês estão ouvindo? Agora, assim, o Cláudio, acho que vocês estão fazendo aula com o Cláudio também, né? Ele está trabalhando também esses textos bem rente ao texto, só que numa outra perspectiva, né? Ele colocou vários momentos, né, da história, da filosofia, tal. O Cláudio, por exemplo, ele tem vários livros sobre Rousseau. Ele pode ajudar bastante a gente a pensar essas questões. Para a gente pensar um pouco também dentro desses textos, desse momento. Eu escolhi esse momento, eu poderia ter escolhido qualquer outro momento. Eu escolhi um pouco também porque se constrói aqui nesse momento histórico a filosofia, a história como problema de filosofia, né? Eu acho que essa é a questão um pouco. Mas eu não estou, de forma alguma, fazendo aquilo que é o elogio da filosofia por sobre as outras ciências, que eu acho que não é essa questão. Eu estou falando um pouco da especificidade, né? O que faz com que nós, da Faculdade de Filosofia, tenhamos uma especificidade no modo de trabalho com alguns autores, que às vezes são trabalhados de outro modo completamente diferente em outras áreas. Por exemplo, o autor com o qual eu trabalho, que é o Walter Benjamin, é muito lido na comunicação, vocês sabem disso. Mas é bastante diferente, porque as questões, inclusive, que interessam à comunicação, não são exatamente as que interessam à filosofia. Sim. Pelo modelo de leitura, inclusive. Agora, eles estão errados e nós certos? Claro que não, né? Muitas vezes eu acho que eles conseguem avançar questões que a gente não consegue, exatamente pelo nosso modo de mergulho no texto, e aí aquela coisa também de ler na língua original, e ler se o termo que Kant disse, espécie, qual termo que é, por que ele usou esse termo, e aí vai, né, um pouco esse refinamento para dentro, né, como se você mergulhasse cada vez mais na estrutura do próprio texto. Mas esse é um modelo, claro. Vocês teriam alguma questão, gente? Ou várias questões? Vocês gostaram do texto, assim? Eu sei que é um texto, sim. Kant é sempre bom. Não é assim também, né? É super legal. A gente vai ler, vocês vão ler muito esse autor, realmente, porque ele é um autor, enfim, talvez até por uma questão da formação dos professores, mas ele é um autor bastante fundamental para a filosofia moderna, portanto, para a epistemologia, para a estética, porque é um dos fundadores da disciplina estética, para a filosofia política, né? Vocês também vão ler muito, mas vão ler outros autores também. No direito a gente estuda bastante o Kant, justamente por conta do contrato social. Então, são os textos que, inclusive, a gente lê menos na filosofia. Esses textos mesmo do Kant político são um pouco considerados menores, sabe? Assim, enfim, um pouco assim, o que se lê mesmo, o Kant, assim, raiz, né? Como o pessoal fala, é a crítica da razão pura, né? Assim, que é essa. Eu acho que assim, na verdade, eu acho que a primeira lição do Goldschmidt, e as lições que a gente conserva do método, aquilo que ele também nos ajuda a avançar, é que a gente deve evitar julgar o autor como uma espécie de indivíduo que nós conhecemos, então a gente personalizar, né? Então, esse autor era racista, esse autor era machista,